Cumprimento os irmãos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou a cumprimentá-los como habitualmente com aquela paz que excede todo o entendimento, porque sem essa paz nós não iremos a lugar nenhum, irmãos. Nós precisamos dessa paz que nos dá sabedoria, tranquilidade, amor e domínio próprio, glória ao nome do Senhor. Eu vou começar por ler uma pequena passagem que está em 2 de Coríntios 5,17, em que nos diz, irmãos: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória ao nome do Senhor. Tudo se transforma para quem está em Cristo. Há uma transformação total, glória ao nome do Senhor. Porque quando Jesus chega a algum lugar, ou quando Jesus é recebido com alegria na vida de alguém, quando o nosso coração se alegra com a sua presença, irmãos, coisas novas acontecem, glória ao nome do Senhor. Esta transformação de vida, a vida das pessoas, é antes e depois de conhecer Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Há uma grande diferença do antes e do depois da presença de Jesus na nossa vida. Todo o testemunho de conversão ou de restauração traz esta característica de mudança de vida, glória ao nome do Senhor. E temos exemplos bíblicos, por exemplo, em Lucas, do 1 ao 10, nós temos, Lucas, capítulo 19, versículo de 1 ao 10, que eu não vou ler porque é muito extenso. Temos Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu sentiu curiosidade em conhecer Jesus, aproximou-se subindo a um sicômoro, a uma árvore, e quando Jesus passou por baixo da árvore, Jesus lhe disse, Jesus olhou para cima e disse, porque para ele nada é encoberto: Zaqueu, desce que hoje me convém ficar em tua casa. Glória ao nome do Senhor. Que bom é quando Jesus está na nossa casa. Que bom é quando a paz de Deus entra na nossa habitação e nos nossos corações. Glória ao nome do Senhor. E temos mais exemplos de transformação. Temos exemplos de muitos milagres de Jesus, como o milagre das bodas de Caná, em que Jesus não permitiu que aquela família ficasse envergonhada pela falta de vinho. Temos o milagre da cura do servo do centurião, daquele centurião que disse: Senhor, eu não sou digno que entres na minha morada, mas diz-me só uma palavra e o meu servo será curado. Glória ao nome do Senhor. Isto são provas de fé, glória ao nome do Senhor. A cura da mulher Sirofenícia, glória ao nome do Senhor. A cura do leproso em Cafarnaum. Tudo isso são provas de transformação que acontece quando Jesus entra na tua vida, glória ao nome do Senhor. Porque, se nós olharmos bem, irmãos, o mundo só nos apresenta o problema e não a solução dos mesmos problemas. Jesus não aponta o problema, Jesus aponta a solução. Por isso, quando tiveres um problema, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus que Jesus resolve, glória ao nome do Senhor. Ele mesmo é a solução. Porque Ele disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo na tua vida, glória ao nome do Senhor. Porque durante muitos séculos, irmãos, a Bíblia nos avisou. E a Bíblia continuamente nos avisa sempre de diversos problemas e precauções. Mas aqui, um dos avisos que a Bíblia nos dá está em Provérbios 14, no número 12, que nos diz: há caminhos que parecem, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Irmãos, às vezes nós pensamos que a porta larga é maravilhosa, a vida no mundo está muito linda, muito boa, a vida está a correr às mil maravilhas, mas temos que ter cuidado, porque esses às vezes caminhos são de morte, de tristeza e de destruição, glória ao nome do Senhor. Só os caminhos com Jesus nos libertam de todo o mal, glória ao nome do Senhor amado. Porque nem tudo o que parece bem aos teus olhos vem de Deus, irmãos. Muitas vezes nós dizemos: é de Deus, este financiamento com o documento para Rarão é de Deus, Deus é uma bênção. Não é de bênção. Glória ao nome do Senhor. E tem muitas coisas mais que não vale a pena anunciar. Muitas vezes és confrontado com o Espírito Santo
Porque muitas vezes, irmãos, o que o sistema religioso aprova, Deus pode não aprovar e até aborrecer, glória ao nome do Senhor. Não troques as decisões espirituais por decisões carnais da tua conveniência, porque o Espírito Santo não aprova e nem aprovou. Aquilo que o Espírito Santo não aprovou não tem um fim glorioso. Tem o seu fim determinado, glória ao nome do Senhor. É de pouca duração a alegria daquilo que nós fazemos e pensamos que é aprovado pelo Espírito Santo, mas não é, glória ao nome do Senhor. Temos que seguir a voz de Deus em todos os pormenores da nossa vida para que a felicidade seja completa, glória ao nome do Senhor. Irmãos, a voz de Jesus, podemos ter a certeza disso, sem dúvida alguma, é a única bússola que não se engana e que não te leva no caminho errado, glória ao nome do Senhor. Jesus não erra. Jesus não erra, glória ao nome do Senhor, e só Ele sabe o que é indicado para a tua vida e para a tua felicidade, glória ao nome do Senhor. Não vivas segundo as tuas emoções, irmão. Vive sim segundo a palavra de Deus que permanece para sempre, glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos seguir a Jesus e fugir dos enganos do esquema ou do sistema religioso, glória ao nome do Senhor. E tu vais-me dizer isso, então, mas a religião, o que é que tem de mal? Há vezes que tem muitas coisas que não são indicadas para a época nossa. Somos coisas que temos que entrar na modernidade. Temos no tempo da graça. E eu vou-te mostrar um exemplo. Saulo de Tarso, foi o apóstolo Paulo, mas ele inicialmente era Saulo de Tarso. Ele foi enganado pelos fariseus e sacerdotes do templo. Perseguia e matava os cristãos que acreditavam em Jesus e fugiam da maldição da lei, glória ao nome do Senhor. Porque eles já não queriam a lei, eles queriam seguir a Jesus, eles queriam seguir a graça, glória ao nome do Senhor. Numa dessas perseguições na estrada de Damasco, encetada por Saulo de Tarso, Jesus lhe apareceu no caminho e Saulo ficou cego por 3 dias e só recuperou a visão quando o servo Ananias orou por ele mandado por Jesus, glória ao nome do Senhor. E agora tu me perguntas, e porquê é que ele ficou cego por 3 dias? O 3 é um nome especial para Deus, glória ao nome do Senhor. Saulo ficou cego por 3 dias porque quando a religião te cega durante anos, ficamos cegos durante anos, pela religião e pelos costumes maus que ela nos traz, para te restaurar, Deus necessita bloquear a tua vista natural, os teus olhos, para poder ativar em ti a visão eterna, a visão espiritual e os propósitos de Deus para a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Saulo esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu, segundo diz Atos 9, capítulo 9, versículo 9. Por 3 dias não viu letra, nada leu, porque a letra mata, nada leu, mas o Espírito vivifica. Não viu estrutura, ficou sem apoio e não viu o sistema religioso da lei, glória ao nome do Senhor. Jesus tinha que limpar a sua mente, fazer-lhe uma lavagem cerebral, digamos assim, em termos modernos, glória ao nome do Senhor. Por 3 dias, Saulo de Tarso morreu, por 3 dias. E no coração de Deus começou a gerar-se o Paulo, o apóstolo dos gentios. Glória ao nome do Senhor. Porque aos 3 dias a letra morre, mas a graça ressuscita. Aos 3 dias saiu a graça, caminhando da tumba, conforme diz João, capítulo 20, versículo 1, que aos 3 dias a tampa do sepulcro estava aberta e Jesus já tinha saído do sepulcro com vida, glória ao nome do Senhor. Aos 3 dias, o que era a espada, olha, nota bem, aos 3 dias, o que era a espada legalista,
da lei, a espada da lei que matava e que sacrificava, dura, insensível e até vingativa nas mãos de Saulo, se converteu esta espada numa caneta profética e abençoadora, salvadora nas mãos de Paulo, glória ao nome do Senhor. Jesus necessitava desconectar Saulo de tudo o que ele sabia, glória ao nome do Senhor. Desconectá-lo de tudo o que ele tinha absorvido e entranhado nele através da lei e voltar a conectá-lo com tudo aquilo que Paulo nunca havia visto, com tudo aquilo que Paulo nunca tinha ouvido, nem sequer imaginado. Olha como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus te transforma rapidamente quando tu aceitas verdadeiramente e o reconheces como Senhor e Salvador da tua vida. Se nós lermos 2 de Coríntios 3, capítulo 3, versículo 6, ela nos diz, 2 de Coríntios nos diz, Paulo nos diz nessa epístola, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas do Espírito vivifica, glória ao nome do Senhor. Foi por esta razão que não foi Pedro chamado para estar ao Saulo. Jesus podia ter chamado Pedro, vai lá estar ao Saulo, vai lá orar por ele e tal. Não. Jesus chamou Ananias, porque quando a religião destrói, Deus envia para te restaurar alguém que não tem títulos, mas tem amor e anelo pelos caídos ou pelos perdidos, glória ao nome do Senhor. Agora, irmãos, aos 3 dias apareceu Ananias, não para discutir doutrinas, porque geralmente os grandes teólogos, os grandes sabedores, eles gostam muito de uma discussão, eles gostam muito de apresentar aquilo que conhecem, glória ao nome do Senhor. Mas Ananias não foi perto de Saulo para discutir doutrinas, para lhe dizer, olha, estás enganado, estás errado. Não, nada disso. Ele foi, mas sim para abrir os olhos de Saulo ao propósito de Deus que tinha guardado para ele, glória ao nome do Senhor. Vamos pedir a Deus que deixe morrer o Saulo que há em nós, que nos tire essas características ruins, glória ao nome do Senhor, e deixe nascer o Paulo que há em ti, que é isso que Jesus pretende de ti, glória ao nome do Senhor. Temos que viver por fé, irmãos, acreditando na palavra do Senhor. Há uma linha que divide os povos em 2 tipos, irmãos, em 2 tipos diferentes de pessoas. Tu vais pensar que até somos racistas, é o preto e o branco, vamos dividir o preto e o branco, esta linha, não. O amarelo e o azul, não. O português e o alemão, não. O cigano e o não cigano, não, nada disso. Há o crente e há o incrédulo, irmãos. Por isso, por fé, irmãos, temos que viver o amanhã acreditando na palavra de Deus, porque essa palavra nunca volta vazia, ela nunca volta para trás vazia, glória ao nome do Senhor. Vou-te dar um exemplo de fé. O José do Egito conhecia as promessas de Deus e o que o futuro escondia e estava decidido a não perder a viagem que o seu povo faria no regresso à terra prometida, glória ao nome do Senhor. O José do Egito morreu com 110 anos e mandou que o seu corpo fosse mumificado para essa viagem. Porque havia 2 tipos de embalsamamento. Havia o embalsamamento que era o feito aos faraós e o pessoal do Egito, que era para ficarem naquelas tumbas para sempre no Egito, lacradas, e havia a mumificação dos ossos para uma viagem. E José acreditou que o amanhã aconteceria e que ele acompanharia o seu povo. Este foi o homem que viveu o amanhã, glória ao nome do Senhor. Por se nós lermos Hebreus 11, 22, nos diz: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos, glória ao nome do Senhor. Ele sabia
que não queria ficar no Egito. Ele não queria ficar no túmulo do Egito. Quando o Mar Vermelho se abrisse para a passagem ao povo, grande milagre, meu Deus, ele não podia perder aquele milagre. E o Rio Jordão também se abrissem para passar o povo de Deus, ele também não queria perder aquele milagre. Ele queria acompanhar o seu povo, embora fosse só os seus ossos, o seu espírito via mais além. O seu espírito viu além o que iria acontecer, glória ao nome do Senhor. Com os olhos da fé, irmãos, um homem com 110 anos é mais jovem que um adolescente sem fé. É mais jovem do que um adolescente crítico. E é mais jovem do que um jovem a quem tudo corre mal pelas palavras negativas que saem da sua boca. Porque a tua palavra tem poder. Fala apenas palavras positivas, palavras de bem para a tua vida, glória ao nome do Senhor. E vamos acreditar, sem dúvida, com fé, vamos acreditar que Deus quer o melhor para os teus filhos que andam por fé, em nome de Jesus. Até aqui, irmãos, foi o pequeno conselho que Deus me deu e tentei fazer o mais curtinho possível e que Deus os abençoe. Obrigado pelo vosso tempo.